da comunhão, título grande, né? É que eu juntei os 9 sermões passados e coloquei tudo em um só agora. Crescendo em maturidade através da comunhão. Como eu disse semana passada, eu orei e o Senhor tem direcionado e nós fizemos uma série sobre maturidade, sobre crescimento espiritual, alcançando a maturidade, visando alcançar a maturidade espiritual, claro. Ok? E nós fizemos então uma série de 10, hoje o 10º e último sermão dessa série. Continuo orando para que o Senhor direcione a próxima série, mas ainda, sinceramente, ainda não aconteceu nada. Ora aí, pastor. O pastor até riu, né, pastor? Mas vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Mas nós estamos aí caminhando em busca. A vida do cristão tem que ser assim. Nós precisamos viver em busca dessa maturidade espiritual, sempre. Nunca podemos pensar que somos maduros o suficiente, né? Assim como você nunca é maduro o suficiente na sua vida física, material, que seja, porque os seus cabelos brancos sempre vão estar ali. Por mais que você tenha cabelo branco, ou você vai ter mais, ou eles vão cair, você não vai ter mais cabelo. É sinal de mais maturidade ainda, né? Então, o nosso intuito é sempre alcançar maturidade espiritual. Nós precisamos tentar, na medida do possível, alcançar essa maturidade. Foi com esse intuito, meus amigos e amigas, que nós atentamos para a importância desse fato, desse assunto para a igreja, ok? Porque nós, como igreja, temos gente de todo lado, gente de tudo quanto é tipo de opinião, gente de... tem até baiano na igreja, né? Tem até baiano, aqui, baiano, tem baiano. Quer dizer... Aqui ainda vai que é de Salvador, esses aqui são de Vitória da Conquista, isso que não é meio baiano, não. Não, é só a Letícia. Sorry. Não, diz que Vitória da Conquista não é meio baiana, é mais mineiro do que baiano. Isso aí é o que a Letícia que falou. Mas, gente, nós... Mas é assim, então nós temos essas diferenças e, na verdade, isso é muito bom ter diferença, né? Imagina se fosse todo mundo igual. Imagina se a gente pensasse tudo do mesmo jeitinho, fizesse tudo as mesmas coisas, se vestisse tudo do mesmo jeito, penteasse o cabelo de ladinho igual o pastor, tudo igual, ou arrepiadinho, ou para trás igual do pastor Kleber, assim, com dor na costela, tá até com os olhos murchos, tadinho. Vou ficar aqui, mas glória a Deus, pastor, glória a Deus, o Senhor te sustente. Se você dormiu, eu te grito, pode ficar tranquilo. Ele tomou até morfina hoje, coitado, mas glória a Deus. Mas então, por isso, olha que bom que nós somos diferentes. Ainda bem que eu não estou com a dor que ele está, né? Vamos pensar desse jeito, né? Imagina. Então, isso é muito bom, ok? Então, é sobre isso que eu vim falando, esses 9 sermões aí, e eu quero voltar naquele que é o nosso tema do ano, que é Atos 2, 42 a 47, e eu vou ler para vocês, ok? E hoje eu vou usar uma versão um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a me ver usar. Eu geralmente uso a Nova Versão Internacional, hoje eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada, a ARA, ok? Eu gostei dessa versão, principalmente por causa dos versículos que eu vou estar usando. Talvez uma linguagem um pouco mais erudita ou mais antiga, mas faz muito sentido a linguagem. Então eu gostaria de ler para vocês Atos 2, de 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero focar de novo nesse pedacinho aqui, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como eu já disse antes, a doutrina dos apóstolos é a doutrina do próprio Senhor Jesus. Eles foram treinados e ensinados diretamente pelo Senhor Jesus. A doutrina dos apóstolos é a doutrina bíblica. Por isso que está falando aqui. Por quê? Porque naquela época, eu já falei com vocês,
muita heresia começou a aparecer. Muita gente se dizendo apóstolo, muita gente se dizendo, inclusive Jesus Cristo, muita gente se dizendo o Messias que viria, que não foi aquele, que na verdade sou eu. Muita gente falando que estava tudo bem viver uma vida cristã, mas viver uma vida mundana também. Estava tudo bem essas coisas, e por isso que ele diz aqui, Lucas aqui relatando, Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, ok? Lucas relatando aqui, dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eu quero focar nesse pedacinho aqui, na comunhão. Comunhão, na língua grega, significa koinonia. Koinonia significa comunhão. E o que é essa palavra comunhão? Comunhão é quando você está junto, quando você está participando, no caso aqui nosso, participando de uma congregação de santos, de separados do Senhor para adoração a Ele, ou eu posso estar em comunhão com você quando eu concordo com alguma coisa que você está me dizendo, ou eu posso estar em comunhão com você quando estamos fazendo algo junto, trabalho junto. Então esse é o sentido de koinonia, dessa comunhão aqui. E quando diz essa comunhão, nesse sentido que Lucas está colocando, é comunhão verdadeiramente entre irmãos. Lembre-se, aqui ele está falando da igreja. Ele está falando que a igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos e eles estavam em comunhão. Eles partiam o pão e oravam. Então ele está falando da igreja. E é por isso que eu estou me dirigindo a vocês como igreja. Para isso que nós estamos aqui, não é isso? Então vamos lá. Então na prática, como deve ser essa comunhão? Em primeiro lugar, hoje nós vamos falar bastante verso bíblico mesmo. Eu peço que vocês vão acompanhar aí, porque eu vou um pouquinho mais rápido, vocês podem anotar ou depois vocês peguem comigo. Tem até um PowerPoint hoje. Nossa, hoje eu me superei. Ia usar a tela e tinha PowerPoint. Olha que beleza. Pode passar. Pode passar. Olha lá. Na prática, como deve ser essa comunhão? Pode passar. Isso, segurei. Primeiro, sermos honestos e verdadeiros. E o texto para isso é Mateus 23, de 27 a 28. Mateus 23, versos 27 e 28. Que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha que palavras fortes, gente, nessa versão. Fortíssimas palavras. Hipocrisia, iniquidade, imundícia. Isso implica todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser verdadeiros e honestos como crentes no Senhor em todas as áreas das nossas vidas. O que o Senhor Jesus, aqui são palavras do Senhor Jesus em Mateus 23, dizendo: olha, vocês dizem que vivem esse tipo de vida, ou vocês fazem parecer que vivem esse tipo de vida, mas por dentro vocês são imundície. Vocês não, na verdade, vocês não vivem isso que vocês parecem viver. Vocês falam, como eu tenho dito sempre, vocês falam uma coisa e vivem outra. Vocês dizem isso que deve ser assim, mas vocês mesmos não vivem. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para sermos honestos e verdadeiros. Nós precisamos ser honestos com quem? Com nós mesmos. Primeiro nós precisamos ser honestos com o Senhor, né? Porque Ele nós não conseguimos enganar mesmo. Aí nós precisamos ser honestos com nós mesmos e nós precisamos ser honestos uns com os outros. Como? Falando a verdade, mas presta atenção. Falar a verdade não quer dizer falta de educação, né? Muita gente diz assim: eu falo mesmo, eu falo o que vem na cabeça, eu falo a verdade mesmo. Pois é, mas tem muitas vezes que você vai ouvir: mas eu não pedi sua opinião, né? A gente pode ouvir isso, e muitas vezes a nossa verdade pode não ser a verdade do outro. Quando nós estamos dizendo, então, em relação à Bíblia, quando nós estamos chamando a atenção com relação, olha, irmão, volte para a Bíblia, porque dessa maneira essa verdade não está sendo transparecida na sua vida, volte para a Bíblia, nós precisamos fazer isso em amor. Porque quando nós não fazemos isso em amor, nós acabamos sendo contra-atacados, assim como o Senhor Jesus contra-atacou esses fariseus. Porque os fariseus estavam acusando ele do quê? De quê?
de ser hipócrita, de ser mentiroso. Ele falou, pera aí. Aí, o que aconteceu? Qual foi o contexto desse texto aqui? Vocês se lembram? O que estava acontecendo ali? 2 homens orando, não foi isso? Um coletor de impostos e um outro era quem? O fariseu. E o fariseu orando como? Batendo no peito e dizendo, olha, em outras palavras, parafraseando aqui, eu sou santo mesmo, eu sou bonzinho, eu dou os meus dízimos, minhas ofertas, eu rasgo as minhas vestes diante do Senhor, eu oro em público, eu sou eloquente com as minhas palavras. E o outro se ajoelhou e, na maior das humildades, pediu perdão pelo pecador que ele era. E qual foi a oração que você acha que foi respondida ou que foi ouvida? Claro, do coração humilde. É exatamente isso. É exatamente isso que nós precisamos prestar atenção para as nossas vidas. Como nossos irmãos, amigos, familiares ou pessoas ao nosso redor olham para a gente quando a gente está orando ou quando a gente está falando da palavra. Eles olham para a gente com o olhar de, realmente, essa pessoa tem humildade, essa pessoa fala a verdade, mas fala a verdade em amor, essa pessoa fala a verdade, mas fala a verdade porque ele está firmado na palavra, ou as pessoas olham para a gente com um olhar, muita arrogância, muito nariz empinado, fala até bonito, mas não é isso que vive. Como as pessoas têm olhado para a gente? Porque no final das contas, gente, é nós com Deus, nós com nós mesmos e nós com os outros. Não tem como separar isso. Não tem como separar a nossa vida com Deus, a nossa vida com nós mesmos e a nossa vida com os outros lá de fora. Tem como separar num sentido de ser luz lá fora, mas não tem como separar você viver uma vida dentro da igreja e viver outra vida fora dela. Como a gente fala, sempre fala, até comentei isso na sexta-feira, né? Ser crente no meio de crente é muito fácil. Eu quero ver ser crente fora desse contexto. Porque aí você encontra pessoas que não estão falando mais a mesma língua que você. Você está encontrando pessoas que não creem na mesma coisa que você. Como é que você vai lidar com isso? Você vai se moldar a esse mundo externo, ou você vai se moldar, ou você vai ter uma transformação da mente, não se deixar moldar por esse mundo, mas ter uma mente transformada. Qual vai ser a nossa reação? Aí é que está. Número 2, nós precisamos respeitar as diferenças. Como eu disse no início, nós somos diferentes. E o texto para isso fica em Romanos 15:7. Romanos 15:7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Todos nós temos diferenças, ponto de vista diferente em determinado assunto ou determinado momento de nossas vidas. Mas nós temos a necessidade de sermos compassivos uns com os outros. Amém? Amém. Acolhei-vos uns aos outros. Esse verso precisa fazer muita diferença na nossa vida, gente. O Eduardo hoje falou uma coisa, eu achei muito interessante a frase que ele usou. Porque muitas vezes eu já ouvi muito usar assim aquela frase que quem muito julga, muito será? Ou quem muito cobra, muito será? Qual foi a frase de hoje, Duda? Quem muito perdoado, muito? Quem muito é perdoado, muito? Gente, vocês prestaram atenção nessa frase? É exatamente o que está dizendo aqui. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo os acolheu. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo. Como Cristo. Como Cristo fez com você? O que Cristo fez na sua vida? Qual foi a acolhida que você recebeu de Cristo? É essa aí que você tem que ter com os outros. É exatamente essa. A mesma atitude de Cristo, se entregando e se humilhando na cruz do Calvário, mesmo inocente, mesmo sendo acusado, mas mesmo inocente, se entregou, ou seja, não brigou, não discutiu, não bateu no peito e disse, olha, quem está certo aqui sou eu, não quis impor a opinião dele. Quando Pilatos disse para ele, você é rei, o que foi que ele disse? Você que está falando, é você que está falando, eu não estou falando nada. Você não vai se defender? Silêncio, silêncio. É essa atitude que ele mesmo espera de nós. Claro, mas eu não sou Jesus, né, pastor? É verdade, mas você é chamado para ser imitador dele, como eu preguei semana passada.
Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então, se nós somos chamados para ser imitadores dele, precisamos tentar, na medida do possível, agirmos como ele agiu. Não é isso? 3, devemos ser humildes. Gente, humildade é uma coisa que parece que está em extinção dentro da igreja. Né? Parece que está em extinção dentro da igreja, humildade. Não só na igreja, mas acho que em todo lugar, em todo o setor da sociedade. Tem sempre um que sabe mais que o outro. Né? Tem sempre um mais, sei lá, o que o outro. Né? 1 Pedro 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingir-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos, olha os jovens, olha um recado para os jovens. Sede humildes, sede submissos. E para nós também, olha o que diz, outros sim, no trato uns com os outros. Cingi-vos todos, sem exceção, de humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E nós devemos nos humilhar diante da mão poderosa do nosso Deus, que em tempo oportuno, não no meu ou no seu tempo, mas no tempo dele, em tempo oportuno, vai nos exaltar. Número 4, falarmos a verdade em amor. Parece até que eu estou repetindo tudo de novo, né? Mas é isso aí. Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Mais uma vez. Então, o que está falando, o que Paulo está dizendo para os Efésios aqui? Olha só, nós começamos a estudar no grupo dos lares, um novo material chamado As 9 Marcas da Igreja. Lembram-se? Se você não está participando, eu te convido a participar. Tem sido uma bênção. Começamos esse novo material na sexta-feira. 9 marcas da igreja. Quais são essas 9? Provavelmente nós vamos seguir para essa linha aí, a próxima série, mas ainda estamos orando ainda a respeito. Mas quais são essas 9 marcas da igreja? Dessas 9 que aparecem lá, eu estou citando 8 aqui hoje, pelo menos. Então, essas 9 marcas são importantes. E uma delas, a marca da igreja de Cristo, uma das 9 marcas da igreja é que nós devemos ser humildes e que nós devemos tratar uns aos outros em amor. Nós devemos concordar, em termos de comunhão, quando nós falamos assim, vivemos em comunhão, não quer dizer que nós concordamos em opiniões em todas as coisas, não é isso. Mas nós precisamos concordar que nós estamos aqui com um propósito só. Isso nós precisamos concordar, porque se eu não concordo, então eu não estou fazendo parte do corpo, alguma coisa está errada, eu estou fora do corpo. Porque o Paulo está dizendo aqui para os Efésios que uns são chamados para profetas, outros são chamados para pastores, outro para líder, outro para professor de escola bíblica dominical, outro para orar, outro para servir a ceia, outro para limpar a igreja. Então nós estamos em concordância nesse sentido, porque nós estamos todos fazendo a obra para Cristo, em amor. E nós estamos fazendo também uns para os outros, nós servimos uns aos outros em amor, com humildade de coração,
em amor. Sempre assim. Então, nisso nós concordamos. Concordam? Então é isso. Então, se nós concordamos nisso, então nós estamos fazendo parte do corpo e estamos ajudando na edificação desse corpo. Amém? Então, a partir do momento que eu começo a, como dizia bem o pastor Jonathan, a partir do momento que eu começo a querer reinventar a roda, aí fica difícil, porque aí eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Eu quero que seja feita a minha vontade, não... Eu não consigo me enquadrar naquilo que já está acontecendo. Eu não consigo, talvez, até expressar a minha opinião, sim, mas respeitar o que já está acontecendo e talvez ir me inserindo aos poucos. Não, porque eu já ouvi muito isso, você também provavelmente já ouviu. Porque na minha igreja, lá no Brasil, era assim. Porque na minha igreja, lá não sei na onde, era assim. Eu falava, que legal, você tem uma igreja? Né? Você tem uma igreja? Onde? Ah, que legal. Por que você saiu da sua igreja? Né? Porque na minha igreja era assim. Falava, que bom que você saiu de lá, já não é mais sua então. Né? Porque na igreja de Cristo, onde eu frequentava, seria assim, seria melhor. Mas quando a gente diz assim, claro que tem uma conotação para isso. Quando eu digo minha igreja, eu estou dizendo é a igreja que eu frequento, é a igreja que eu sou membro, é a igreja onde eu vou. E eu falo minha porque eu realmente faço parte dessa comunidade. Então é a minha igreja. Vai lá visitar a minha igreja, não é assim que a gente fala? Vai lá visitar, né, a nossa igreja, se nós estivermos em... E não tem problema eu falar isso. Mas quando eu digo, porque na minha igreja era assim, eu já estou querendo colocar a minha opinião ali. Né? Ou quando eu digo ainda, porque, na verdade, eu recebi essa revelação. Né? Aí a gente é obrigado a responder, tá bom, então quando Deus revelar para mim também, a gente conversa. Né? Quando Ele revelar para mim também, a gente conversa sobre o assunto, sem problema. Então, mas não é essa a situação. Paulo está dizendo aqui aos Efésios, gente, falarmos a verdade em amor. Nós precisamos falar a verdade em amor. Que verdade que é essa que ele está falando aqui? Mas peraí, falar a verdade? E aí Deus concedeu um para apóstolos, outro para profetas, evangelistas, outro para pastores e mestres, convidam ao aperfeiçoamento dos santos. O que Paulo está querendo dizer com essa verdade? Que verdade que é essa? Qual é a verdade que Paulo está falando aqui, gente? Se não é a verdade bíblica? Não é a verdade de Paulo? Quer dizer, nesse sentido é a verdade dele, porque ele está falando a verdade bíblica. Mas ele não está falando da verdade que você acha, não está falando da verdade que para você é uma verdade, que pode não ser para outro. Mas quando nós estamos nessa comunhão, nós cremos que essa é a verdade para nós. Esse é o manual para as nossas vidas, não é isso? Então essa precisa ser a nossa verdade. Então quando eu digo, olha, conceder uns para os outros, falemos em verdade e amor. E nós precisamos estar propícios, estamos prontos, assim, nos submetermos à autoridade. Primeiro, de Cristo nas nossas vidas e depois, dentro da igreja também. Aqui tem que ter regra, aqui não é casa da mãe Joana, onde eu chego e faço o que eu quero. Eu sou pastor da igreja. Agora pergunta aqui para os meus companheiros de liderança se eu chego lá e falo o que eu quero e faço o que eu quero. Não, porque nós nos submetemos como um time de liderança da igreja à autoridade de Cristo. E nós, em amor, muitas vezes não concordamos. Discordamos muitas vezes, mas em amor nós deixamos isso passar, porque nós temos que olhar para o bem da igreja como um todo e não para o meu próprio. Eu tive que aprender isso a duras penas. Até não muito tempo atrás, a Adriana até me chamou a atenção outro dia isso, porque talvez uns 2, 3 anos atrás surgiu um assunto da liderança da igreja, e eu falei assim, olha, eu estava falando de vocês, o povo brasileiro. Eu disse, olha, eu conheço meu povo, isso não vai funcionar. Eu não gostaria que fosse feito assim. E aí eu ouvi assim, mas não é acerca do que você acha, é acerca do que é bom para a igreja. Aí eu falei, bom, é isso que vocês acham? Vamos tentar. Falei, tá bom, então vamos tentar. E não deu certo. Só que, nem por isso eu fiquei bravo, eu falei, também não faço mais. Não, eu falei, tá bom, se é assim que vocês querem que faça, vamos fazer. Mas não vai funcionar, tá bom, mas vamos fazer. Fizemos. Não funcionou e nós temos voltado para como era antes. Mas, e se eu tivesse batido de frente, ia gerar um desgaste para mim, ia gerar um desgaste para os meus irmãos, para minhas irmãs que fazem parte do time de liderança, ia gerar desgaste para o reino de Deus. Reino dividido? Reino dividido? Exatamente. Então nós precisamos estar em comunhão e em amor. Sempre. 5. Dizermos não às fofocas. Eita.
Provérbios 11:13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Eu falei que essa versão ela é forte. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. 11:13. E também Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso, o homem que está dizendo aqui é no sentido geral, é o homem e a mulher, tá? O homem aqui é o ser humano que ele está dizendo, não é o homem masculino, não, é o homem que ele está dizendo aqui, é o ser humano, que ele, quando ele age perversamente, ele espalha contendas, e quando ele é difamador, ele separa os maiores amigos. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado com isso dentro da igreja. O primeiro verso que nós lemos, que diz que o mexeriqueiro descobre o segredo, ou seja, ele descobre no sentido, não é que ele descobriu um segredo, não, ele descobre de tirar a coberta, vamos dizer assim, ou a capa, ele descobre, mas o fiel de espírito, ele encobre, ou seja, ele guarda o segredo, ok? Então nós precisamos tomar cuidado com quem nós falamos, nós precisamos tomar cuidado com quem nós abrimos nosso coração. Dentro da igreja, pastor? Sim, senhor. Sim, senhora. Dentro da igreja? Sim, senhora. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas e principalmente nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Nós sofremos com isso. Eu costumo dizer que muita gente fala demais porque não tem o que falar. Sabe isso? Fala demais porque não tem nada a dizer? Exatamente. Eu não tenho nada a falar? Tá bom, vamos ficar quietinho então, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Mas não, vamos achar um defeito no irmão? Vamos achar um defeito no meu irmão? Você sabe de algum segredo? Me conta que eu quero orar com você. Não, ou então eu estou só compartilhando por motivo de oração, viu? Só porque eu quero, não é nada. Mentira, você lembrou do vídeo, né? Eu lembrei também. Tem um vídeo que fala exatamente sobre isso, que é um rapaz que faz umas certas sátiras a esse respeito. Ele fala exatamente isso. Apesar de ser um vídeo um pouco engraçado, o assunto é muito sério. E ele fala isso no final do vídeo. Gente, esse assunto é seríssimo. Esse assunto é seríssimo. E tem muitas vezes que nós não entendemos isso. Graças a Deus, na minha casa, a gente tem a regra. A gente tem uma regra lá em casa. Okay? Se alguém me chama para conversar, ou se alguém chama a Adriana para conversar, se essa pessoa autorizar, a gente conversa sobre o assunto em casa e a gente ora. Mas se eu achar, ou ela achar que também não vale a pena compartilhar, ou que não é para ser compartilhado, a gente não fala. E a regra é, não pergunte. Não pergunte. Não pergunte para você não ficar chateado ou chateada porque eu não vou dizer. E não pergunte porque eu não vou mentir. E não pergunte porque eu não vou falar. Então a regra é simples. Não pergunte, a não ser que eu comente ou você comente, aí a gente vai para o assunto. E essa deveria ser a regra. Não só na casa do pastor, mas na casa de todo irmão. Não, mas eu não estou falando mal, eu só estou comentando. Porque crente não fofoca, crente comenta. Né? Crente não fala mal, crente só está falando para a edificação do corpo. Né? Não deve ser assim, gente. Não pode ser assim. Precisamos buscar maturidade também nessa área. Se não tem o que falar, não fale. Ou se for para falar, fale alguma coisa que edifique. Ou se for para falar, então ore. Você está falando, você está orando, você está falando. Então fale dessa maneira. A gente tem feito isso e isso tem dado muitos resultados bons para nós. Nós precisamos também, número 6, esperar desapontamentos. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Sejam benignos, compassivos e perdoe uns aos outros. Como tem sido a minha vida de perdão? Eu tenho conseguido perdoar verdadeiramente? Eu sei que tem algumas coisas que dói mais, tem algumas coisas que dói menos. A questão aqui não é se você está levando talvez um pouco mais de tempo para perdoar determinada circunstância, porque isso é muito pessoal também. A gente entende isso. Isso é muito pessoal. Tem gente que perdoa com mais facilidade, tem gente que mais ou menos, e tem gente que perdoa com muita dificuldade.
Mas a questão é, você tem perdoado? A questão é essa, a pergunta é, qual tem sido o seu exercício de perdão? Você tem buscado esse perdão? Assim como Deus em Cristo vos perdoou? Você tem buscado esse tipo de perdão? Porque qual foi o perdão de Deus em Cristo Jesus por mim e por você? Eu preguei sobre isso há 2 semanas atrás. Vocês se lembram? Que tipo de perdão é esse? É um perdão que tem condições? Você tem que fazer algo para mim, para eu te perdoar? Não, é um perdão incondicional. O que mais? Que outro tipo de perdão é esse? Incondicional, imerecido. O que mais? Tem mais uma. Em amor. A palavra amor não pode faltar. Essa palavra não pode faltar. Porque no final disso tudo, você vai se resumir só nela. No amor de Deus por você, no amor de Deus pelo Filho dele, e por causa desse amor, foi que ele entregou o Filho dele para morrer por mim e por vocês, em ordem para nos perdoar. Vocês já pensaram nesse amor, gente? O Eduardo falou também hoje aqui, mais cedo. Vocês já pensaram nisso? Já pensou o que você está fazendo aqui hoje? Você já parou para pensar quem você é diante de Deus e quem Ele é para você? É desse tipo de perdão que nós estamos falando. E quando nós pensamos assim, quando nós lembramos quem nós éramos e quem nós somos hoje, como nós vivíamos e como nós vivemos hoje, o lixo que o Leandro era, literalmente, e o menos lixo que eu sou hoje, melhorou um pouquinho, tem muito a melhorar ainda, mas melhorou um pouquinho. Nós temos que louvar a Deus por isso. E é assim que nós precisamos olhar uns para os outros. É assim que nós precisamos olhar uns para... Dói, machuca, nós ficamos tristes, nós ficamos às vezes até irados com algumas coisas que acontecem. Mas é assim que nós precisamos olhar. Porque senão eu vou ser igual aquele fariseu hipócrita do primeiro versículo. Entende? Eu falo, olha irmã, precisa perdoar, viu? Hipócrita. Sepulcro caiado. Olha irmão, não está doendo. Eu falo, está sim pastor. Não está não, eu sei que não está. Você fala, está sim. Você não sabe, você não está aqui. Dói. No seu caso, literalmente dói, né? Hoje eu peguei você, hein? É só para ele ficar acordado, gente. Só para ele. Mas, gente, dói muito. Dói muito. Quando a gente é machucado. Quando a gente é injustiçado. Quando a gente quer fazer o bem e a pessoa não aceita. Quando a gente quer orientar e a pessoa não quer. Quando você quer o bem, mas a outra pessoa não quer nem receber o bem que você quer dar. Isso dói demais, isso angustia, e isso gera, e parece que cauteriza o seu coração vai endurecendo assim, e você fala assim, não vale a pena. E aí Jesus vem, derrama aquele bálsamo de amor em cima de você e fala assim, você não valia a pena. Mas mesmo assim eu te amei. Você não valia a pena. Eu não valia a pena. Eu não valia a pena. Mas o Senhor me amou. Então precisa valer a pena. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Precisa valer a pena. Por mais que doa, por mais que sangre, por mais que machuque, precisa valer a pena. Precisa valer a pena. Porque no final das contas não sou eu que vou ser glorificado, mas é o Senhor. No final das contas não sou eu que vou ser adorado, mas é o Senhor. E no final das contas, a salvação vai alcançar essas pessoas. Sabe por quê? Porque além de Cristo ter os amado, a gente também amou. E essas pessoas enxergaram a Cristo através das nossas vidas. Porque nós precisamos refletir a Cristo dessa maneira. As pessoas precisam enxergar a Cristo. Eu já falei isso outro dia. A minha vida precisa ser o sermão que salva homens e mulheres para Cristo. A minha vida precisa ser um sermão, muitas vezes vai ser sem palavras, mas é por causa do amor, mas é por causa do exemplo que seja. É por causa da maneira que eu falo, é por causa da maneira que eu ando, que as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero esse Deus para mim também. Eu quero esse Deus para mim. Número 7, nós precisamos focar, esquecer essas coisas.
Esquecer essas coisas de amargura, esquecer essas coisas de fofoca, esquecer essas coisas de contenda. Nós precisamos focar no que nós temos em comum. E o que é que nós temos em comum? Hebreus 12, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Não temos que nos preocupar com essas outras coisas. Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor Jesus. Isso nós precisamos ter isso em comum. Talvez você goste de azul, eu gosto de azul mais escuro, você gosta de listradinho, não tem problema. Mas o nosso foco, os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor Jesus. Talvez você chegue aqui e fale que essa parede é feia porque é verde, problema é seu. Mas os seus olhos não tem que estar fitos na parede, porque se você sentar e ficar toda vez olhando para a parede, os seus olhos não estão fitos no Senhor Jesus. Se você o tempo todo chegar aqui e falar assim que o louvor hoje não te agradou, o problema é seu, porque ninguém está aqui para louvar você, nós estamos aqui para louvar para o Senhor. Se você sair daqui e falar, a palavra não falou comigo hoje, o problema também é seu, porque falou comigo. Está entendendo? Sabe por quê? Porque os meus olhos estão fitos no Senhor Jesus. Eu estou aqui sedento para ouvir a palavra. Eu gosto quando eu não estou pregando. Sabe por quê? Porque eu também estou recebendo. Eu estou sentado, estou ouvindo, estou aprendendo. E pior, o que dói mais ainda é que antes de preparar uma palavra dessa, antes de pregar para você, eu tenho que pregar para mim. Eu tenho que pregar para mim primeiro. Porque eu não quero Jesus virando para mim dizendo, fariseu, hipócrita, sepulcro caiado. Eu não quero Jesus falando isso para mim. Temos os mesmos focos na vida espiritual, tá? Eu sei que cada um na sua vida particular tem um foco diferente, mas na sua vida espiritual o foco tem que ser o mesmo. Quem é? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. 8. Buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vamos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Que coisas? Bebereis, que comereis, o que vamos vestir. Essa não é a sua maior preocupação? Essa é a minha. Não deveria ser, mas ainda é. Mas a Bíblia está dizendo que não devemos nos preocupar com essas coisas, porque dessas coisas se preocupam quem? Os gentios. Quem são os gentios? Quem são os gentios? Que não conhecem a Cristo. Que não conhecem a Cristo. Com essas coisas nós não devemos preocupar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está correndo. Você está trabalhando que nem doido. A sua mulher está descabelando. Está trabalhando que nem doido também. A dificuldade está lá. Às vezes falta um pouquinho aqui. Às vezes até não tem o que você gostaria de ter. Mas deixa eu te falar uma coisa. Algum dia te faltou o pão de cada dia? Algum dia? Não. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E é por causa dele que não falta. É claro que é normal a gente se preocupar. A gente se preocupa, principalmente quem tem filho. Para mim é muito fácil falar, né? Só eu e a Adriana, eu não tenho filho. Quer dizer, ela tem, eu não. Né? Mas o filho dela também já está criado. Já. Por mais que a gente se preocupe, o filho dela já tem a família dele, ele que se vire agora aí. Ó. Ele que se preocupe com a dele. Né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, principalmente quem tem filho pequeno.
Você quer pensar na escola, você quer pensar no uniforme, você quer pensar no que vai vestir, no que vai comer, que ônibus vai pegar, não sei o quê. É muita coisa. E a gente se preocupa mesmo. E Londres, essa terra aqui está ficando cada vez mais difícil de morar aqui. A coisa principalmente aluguel está muito alto, as coisas estão ficando caras. Aí você vai para o Brasil, está pior ainda. Aí você volta para cá de novo. Aí você vai para outro. Aí você fica doido porque você quer. Qual que é o sonho do pai? Qual que é o sonho da mãe quando sai do seu país e vai para outro lugar? É o quê? Dar uma vida melhor para sua família. Eu não sou diferente de ninguém aqui, não. Eu não caí aqui de alegre, não, tá? 13 anos atrás. Eu vim aqui com o mesmo objetivo. Quando chegou aqui foi que Deus mudou as coisas. Mas eu vim para cá com o mesmo objetivo. Eu não estou aqui de alegre. Claro que depois de um tempo, depois de um período, Deus mudou tudo. E aí eu tive que ficar alegre, porque o Senhor me chamou e me tirou todas aquelas coisas do coração e eu tive que me alegrar nele. Eu tive que ficar alegre num certo sentido. Né? Nem sempre tão alegre, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas é isso. Só que a minha alegria precisa estar no Senhor. A minha alegria precisa estar no Senhor, porque é nele. Porque eu tenho buscado, a cada dia da minha vida, buscar primeiro o reino dele e a justiça dele. Porque eu sei que essas outras coisas serão acrescentadas. E, gente, eu provo para você, por A mais B e com números, eu tenho matemática para te provar isso. Que quando eu andava com as minhas próprias pernas, pela força do meu braço, eu ganhava o dobro do que eu ganho hoje e pagava um aluguel a metade do que eu andei pagando algum tempo atrás. E o meu dinheiro não dava. Só que quando eu e a Adriana colocamos a nossa vida diante do Senhor e falamos, Senhor, está aqui, faça o que o Senhor quiser, o pagamento caiu, o income caiu pela metade, mas aí Deus providenciou as outras coisas. E te digo hoje, até dinheirinho para o sorvete sobra, de vez em quando. Para quem não conseguia pagar nem as contas, vendi, que nem dizer lá no Brasil, vendi o almoço para comer a janta. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu posso dar testemunho disso, porque eu passei por isso. Eu e a Adriana vivemos isso. E continuamos vivendo. Quando a Adriana foi trabalhar meio período, eu falei, meu Deus, nós não vamos conseguir. Não vai dar, nega, não vai dar, vai ter que arrumar outra coisa. Eu falei, não, mas tá bom, vamos tentar então, vamos lá. Está conseguindo. Deixou de fazer algumas coisas aqui, deixou de algumas coisas ali. E é bom, porque você aprende a se controlar financeiramente também. Quer falar nisso, quer ajuda aí? Tem um cara bom aqui com isso, aqui, ó. Aqui, ó. Levanta a mãozinha aí, amigo. Levanta a mãozinha aí. O menino tem uma planilha lá, gente, que eu vou falar para você. Tem outro lá atrás também. Ó. Aquele lá, eu não sei qual dos dois que é mais mão de vaca. Eu não sei se é o Eduardo ou se é o Jean. Mas os dois, por quê? Porque o Eduardo gosta, mexe com isso, mas o Jean é a profissão dele também isso. Então, quer dizer, o Eduardo me passou uma planilha no início do ano. Rapaz, que eu olhei assim e falei, não dou conta disso aqui não. Não consigo isso aqui não. Mas não é que está dando conta? Estou conseguindo a risca? Ainda não. Mas muitas coisas têm acontecido, eu falo, uau, dá para fazer. E aí você olha assim, nossa, mas eu gastava tanta coisa com que não precisava. Fazia tanta coisa que não precisava. E também trabalhava tanto de hora que não precisava, só porque eu fazia essas coisas, quando na verdade eu estava achando que não estava dando, porque Deus não estava suprindo, porque eu queria fazer com a minha... Não! A culpa era minha. Era eu que não estava sendo mordomo das coisas que o Senhor tinha me dado. Do meu dinheiro, do meu tempo. Outro dia alguém me disse assim, falou assim, Leandro, eu trabalhava até 9 horas da noite e não tinha tempo. Aí eu pedi para Deus me dar outro trabalho, agora eu saio 4 horas e continuo não tendo tempo. Eu falei, opa, você é que não está sendo mordomo do seu tempo. Você é que não está achando tempo para Deus e para as coisas dele. O problema é com você, não é com o tempo não. Ah, mais. Eu falei, não tem mais, amigo. E ainda só trabalho de segunda a sexta. Falei, como assim não tem tempo? A Adriana também, eu já peguei no pé dela a respeito, ela falava, quando a gente trabalhava de clínica, chegava em casa 7 horas, aquela coisa cansado, fazer comida, dormir, no outro dia a mesma coisa, acordar, não tem tempo. É verdade, não tinha mesmo não. Aí ela começou a orar, arrumou outro trabalho, aí eu queria tempo, que eu queria fazer isso e isso, aí entrava 9 horas no trabalho e saía às 5. Ô nega, mas eu continuo que não tem tempo, preciso de mais tempo. Aí Deus vai e dá 3 dias de trabalho para ela só trabalha 3 dias na semana. Esse dia ela veio me falar que não tinha tempo. Eu olhei para ela assim, você toma vergonha na sua cara. Aí ela falou, é verdade, desculpa Senhor, não estou falando essas coisas. Eu falei, tá vendo aí? Tá vendo? A mesma coisa é com dinheiro, você nunca tem dinheiro, até que você começa a
manejar melhor as suas finanças, aí você descobre que você tem sim. É você que não sabe usar. Amém? Tá aí uma pequena lição do que eu aprendi. Né? Se quiser aprender mais, fala com o nosso amigo. Vou mandar um monte lá para você agora. Você que se vira. Mas eu vou estar na sua retaguarda para estar orando por você, tá bom? E por você também que vai aguentar. Ok? Então, 9. Temos certeza, um dos meus versos prediletos, temos certeza que o trabalho no Senhor não é... Sem colocar o verso. Onde está isso aí? 58. Eu queria começar no 30, né? Até chegar no 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, olha isso. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Queridos, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. O que quer dizer abundância? Na obra do Senhor? Sempre dispostos, sempre fazendo, abundantes na obra do Senhor, porque ela não é em vão. Amém? Sem mais. Número 10. Darmos prioridade à comunhão. O que eu quero dizer com isso? E agora eu estou dizendo sim. Crente que é crente tem que vir para a igreja? Sim. Para com essa conversinha que eu posso adorar o Senhor na minha casa. Eu posso orar na minha casa se eu quiser. Eu não preciso frequentar a igreja para adorar o Senhor. Não. Crente que é crente no Senhor Jesus Cristo precisa vir para a igreja? Sim. Olha o que Hebreus 10, 24 e 25 diz. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando você vedes que o dia se aproxima. Você precisa, sim, estar em comunidade, adorando ao Senhor e aprendendo do Senhor, orando uns com os outros, crescendo em comunidade, crescendo em maturidade. Crente precisa, sim, vir para a igreja. Amém? Então que nós possamos colocar essas coisas todas em prática. Todas elas em prática. Olha, vou listar de novo para vocês. Sermos honestos e verdadeiros. Devemos respeitar as diferenças. Devemos ser humildes. Falarmos a verdade em amor. Dizermos não às fofocas. Esperar descontentamentos. Focarmos no que temos em comum. Buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, termos a certeza que o trabalho para o Senhor não é em vão e darmos prioridade à comunhão. Vamos nos dedicar a essas coisas em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos realmente nos dedicar a essas coisas em nome de Jesus. Agora, eu gostaria de convidar aqui na frente o Jean e a Carol. Por favor.